se eu te disser que a gente está nesse exato momento, em um momento crucial de mudança nos preços dos carros? Então, se você tem carro ou se você vai comprar um carro, assiste esse vídeo até o fim, porque eu vou te mostrar que existe uma grande chance de nos próximos meses os preços dos carros começarem a disparar. Mas antes, deixa o like e se inscreve no canal, porque isso é muito importante para que o YouTube mande cada vez mais vídeos como esse para você. E sem mais delongas, vamos pro que interessa. Parece que depois da pandemia, os preços eles subiram e nunca mais voltaram ao normal, não é? Quando lançou, por exemplo, no dia 13 de abril de 2016, o Fiat Mobi Zero, ele custava 31.900. Só que se você pegar um Fiat Mobi hoje Zero, ele sai a partir de R$ 79.060. Ou seja, ele ficou 148% mais caro. Mas, Thiago, é óbvio que ficou mais caro. De 2016 para cá teve inflação. E sim, você tá certo. O problema é que o IPCA, que é o índice oficial de inflação no Brasil, de abril de 16 até hoje foi de 63%. Então, na média, os preços da economia ficaram 63% mais caros. Mas o Fiat Mobi Zero ficou 148% mais caro. Isso significa que os preços dos carros subiram mais que todos os outros preços da economia. E provavelmente eles vão continuar subindo por 3 motivos. Motivo número 1. Como vocês bem sabem, o Fiat Uno sempre foi um carro considerado popular. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem noção de quanto pesa um Fiat Uno? Deixa aqui nos comentários quanto você acha que pesa um Fiat Uno hoje. Olha só, em 2000, o Fiat Uno Mille pesava 765 quilos. Em 2010, o Fiat Uno Mille ficou mais pesado e subiu para 830 quilos. Aí a categoria Mille parou de ser fabricada em 2013, mas eles continuaram fabricando o Fiat Uno. Em 2020, ele começou a pesar 1.010 quilos. Ou seja, ele começou com 765, pulou para 830 e hoje pesa 1.010 quilos. Por que você acha que o peso subiu tanto dos anos 2000 para cá? E eu te respondo que são por causa de duas coisas: governo e aço. Calma que eu vou te explicar. Nos últimos anos, os governos obrigaram as montadoras do mundo todo a colocar equipamentos de segurança nos novos carros. E tem mais equipamento de segurança obrigatório nos carros, então o custo de produção vai aumentar. E se o custo de produzir algo fica maior, o valor final para o consumidor também fica maior. Pensa assim, vamos dar uns exemplos aqui. Desde 2014, os carros novos no Brasil eles precisam ter airbags dianteiros duplos e freios ABS. Desde 2020, os carros novos no Brasil precisam ter controle eletrônico de estabilidade. Desde 2021, faróis de rodagem diurna são obrigatórios em carros que são fabricados no Brasil. Em 2022, a União Europeia adotou um pacote de 11 novos sistemas de segurança nos carros deles. Ou seja, o governo está obrigando os carros a terem mais equipamentos e isso encareceu a produção. E esse nem é o principal problema. De fato, o carro começa a custar mais por conta dos equipamentos, mas para ter toda essa parafernália, as montadoras precisam reforçar os carros. E reforçar os carros significa colocar mais aço. E se tem mais aço nos carros, novamente o consumidor paga mais caro na ponta final. E só para vocês terem uma ideia, as montadoras raramente divulgam quanto de aço cada carro tem. Mas talvez isso explique o fato do Fiat Uno ter passado de 765 quilos para mais de 1 tonelada. Então são 265 quilos a mais de equipamento e aço. E vale lembrar que o aço automotivo não é um aço comum. O aço comum custa mais ou menos R$ 9,00 o quilo. Já o aço automotivo pode variar de R$ 9,00 até 35 quilos. Então vamos fazer uma conta básica aqui. Se um carro pesa 265 quilos a mais e colocando um preço médio do aço automotivo R$ 25,00, isso significa que você está pagando 6.625 a mais de aço. E não para por aí. De 2000 para 2020, o preço do aço triplicou. Em 2000, o preço do vergalhão era $200 a tonelada. E em 2020, o preço do vergalhão era $600 a tonelada. Ou seja, os carros têm cada vez mais dispositivos tecnológicos, que faz o preço subir. Os carros têm cada vez mais aço para proteger você e os dispositivos, que faz o preço subir. E o preço do próprio aço que compõe os carros triplicou. E isso faz o preço dos carros subir. Esse é o primeiro motivo. Mas tem mais outros dois. Então vamos para o segundo motivo. Motivo número 2. O presidente Lula assinou um decreto onde alguns carros vão ter alíquota de IPI zerada até 2026. E para quem não sabe, o IPI é um imposto que o governo cobra quando uma fábrica produz um bem industrializado, como por exemplo um carro. Zerar esse imposto até 2026 significa que alguns modelos vão ficar, pelo menos em teoria, mais baratos de comprar. Mas não é qualquer carro. Eles vão passar por alguns critérios. E só para entender alguns deles, tenha em mente que hoje a alíquota base de IPI de um carro é de 6,3% do valor do carro. O primeiro critério é o tipo de propulsão do carro. Então, se o carro for 100% elétrico, vai ter redução de 2% no IPI. Se for flex, não muda nada. E dependendo do modelo híbrido que você tiver, o IPI pode subir ou cair. Os carros a gasolina e diesel, eles também vão ficar mais caros. E o segundo critério vai ser eficiência energética. Se o carro tiver uma eficiência alta, ele tem desconto no IPI. Se ele não tiver, ele não tem desconto. E o terceiro critério é a potência. Quanto mais potente seu carro, mais imposto ele paga. Qualquer carro abaixo de 115,5 cavalos vai ter desconto no IPI. E o quarto critério é a segurança. Se ele tiver algumas tecnologias como controle eletrônico de estabilidade, frenagem autônoma de emergência e alerta de permanência em faixa, ele tem desconto no IPI. E o último critério é a reciclabilidade do carro, se ele tem componentes recicláveis ou não. Com essa
essa mudança toda no IPI, por que eu acho que o preço de alguns carros podem subir? Primeiro de tudo, alguns carros vão ter a diminuição e outros vão ter aumento. Mas adivinha qual o percentual de carros flex e a gasolina no Brasil? Flex, 76,2%, que vai ficar no 0 a 0, sem mudança, e gasolina, 11,5%, e vão ter um aumento no IPI para 6,5%. Diesel é 11,7% dos carros, vai ter aumento de 12 pontos percentuais para 18%. E elétrico híbrido, 0,6% dos carros, alguns com adição, outros com dedução. Ou seja, a maior parte não vai ter mudança, mas gasolina e diesel, que é quase um quarto da frota, devem ter aumento. Então pode até ser que alguns carros fiquem de fato mais barato, mas a maioria deles não vai. Segundo ponto, se esse desconto nos carros realmente acontecer, será que ele vai ser repassado para o consumidor final? Para a cabeça da montadora, a tendência é incorporar esse desconto com margem, não repassar. Afinal de contas, eles querem ganhar mais dinheiro. Então nesse caso, a redução do IPI ela é boa para montadoras, mas para o consumidor é desconto zero. Então a montadora aumenta a margem dela e os carros importados e usados ficam mais caros. E antes de entrar no motivo 3, eu preciso te fazer um convite, porque você tem visto como os preços dos carros não param de subir, não é? E independente de qual seja o motivo, no longo prazo, a tendência dos preços é sempre subir. Então você precisa dar um jeito de fazer o seu patrimônio subir também. Na verdade, subir mais do que o preço dos carros. E para sua sorte, dia 24 de setembro vai ser o dia da independência da Finclass. A Finclass é uma plataforma que tem como missão resolver todos os problemas da sua vida financeira, desde a organização até começar a investir, até melhorar a rentabilidade dos seus investimentos. E nesse dia 24, a Finclass vai estar com 50% de desconto no plano anual. Então vai ser R$ 39,95 por mês, que é bem mais barato que o preço de uma pizza. E se você quer saber mais sobre a Finclass e quer participar desse desconto, clica aqui no link da descrição. Lembra do que aconteceu algumas semanas atrás? O tarifaço do Trump? Com o tarifaço, a gente teve duas grandes mudanças na estrutura de comércio mundial dos carros. A primeira mudança é que as montadoras estrangeiras vão começar a pagar tarifas para vender carros nos Estados Unidos. Inclusive, o próprio Donald Trump disse que a tarifa vai deixar os carros mais caros nos Estados Unidos. Afinal de contas, se a montadora precisa pagar o imposto, ela passa isso para o consumidor final, que acaba deixando o preço do carro mais caro. Então o que pode acabar acontecendo é que muitas montadoras devem mandar o excedente da produção para outros países. E adivinha qual país pode acabar recebendo toda essa frota? Nosso querido Brasil. Agora pensa comigo, se vai ter uma maior oferta de carros no Brasil, o que vai acontecer com os preços? Eles ficam mais baixos. E o problema é que esses carros vão vir com tarifas. Então no médio prazo, a tendência de preço dos carros importados é subir e não cair. E a segunda mudança é o seguinte, no começo do vídeo eu falei de como os carros hoje são obrigados a ter várias tecnologias. E para ter essas tecnologias, o carro precisa de mais aço. Hoje os carros pesam quase 300 quilos a mais do que há 20 anos. E adivinha qual o país com mais tarifa do mundo inteiro? Chuta aí, o Brasil. E adivinha qual país produz aço e exporta para os Estados Unidos? O Brasil também. 48% do aço que o Brasil produz vai para lá. Só que a gente exporta esse aço com tarifa. Depois reimporta de novo com o preço dos carros com mais tarifas. Ou seja, a montadora vê o preço do aço subindo com o tarifaço, repassa o preço para o carro, porque ela não quer perder margem, e você paga mais na ponta final. Se o preço dos carros novos sobe, a demanda por carro usado aumenta, e se a demanda pelos usados aumenta, o preço também sobe. Então, no final das contas, em qualquer cenário, a tendência seria de aumento de preço dos carros. E para nossa sorte, tem uma luz no fim do túnel. Recentemente foi anunciado que os manufaturados de aço ou alumínio brasileiro não vão pagar a alíquota de 50% que é cobrada atualmente, mas uma alíquota de 25%. Então isso dá uma aliviada nos preços, mas de qualquer forma ainda existem tarifas que não existiam antes. E isso faz os preços subir. Bom, primos, esse foi o vídeo de hoje. Deixa nos comentários o que você está pensando em fazer com o carro de vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau.